Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Samuel Malafaia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde. Seu convite é uma ordem. Eu estou aqui para colaborar. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 102ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu queria brevemente reforçar aqui uma intervenção que fiz há 2 semanas, e Vossa Excelência conhece e acompanha a situação, que diz respeito à 6ª turma de concursados do Degase. Nós fizemos, inclusive, audiências públicas na Comissão de Educação. Eram 155 aprovados que se desligaram dos seus trabalhos após o concurso, passaram pelo curso preparatório pré-admissional. Entretanto, vai terminando o ano de 2018 e, se terminar, eles não poderão mais ser convocados. Enquanto isso, há cerca de 200 contratados exercendo as funções para as quais esses 45 que ainda restam deveriam estar prestando como servidores públicos concursados. Portanto, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse, de novo, fazer uma interlocução com o Poder Executivo. Já foram chamados 110 dessa 6ª turma, faltam apenas 45. O deputado Tio Carlos conhece a matéria, discutimos muito na Comissão de Educação. É importante o ingresso desses servidores concursados no Degase devido ao volume de trabalho, e não se justifica que eles não tenham sido convocados, que haja contratados em seu lugar. Eles se desligaram de seus empregos, eu quero destacar, foram convocados para tomar posse, fizeram os exames médicos, o curso pré-admissional. Não há nenhuma razão para esses 45 que ainda esperam, né, o legítimo provimento de seus cargos, e não terem sido chamados ainda. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, que conhece a matéria, que, de novo, eu sei que Vossa Excelência já fez movimentações, possa dialogar novamente com o governo, dialogar com o secretário, com o líder do governo, deputado Tutuca, para que a gente possa completar essa verdadeira via crucis da 6ª turma do Degase, chamando os 45 concursados que ainda aguardam com ansiedade o seu direito de prover o cargo público conquistado em concurso. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Tio Carlos. Dentro da mesmo tema que o deputado Valdec se pronunciou, queria pedir muito a Vossa Excelência, tenho acompanhado a forma tão construtiva que Vossa Excelência vem presidindo a casa, e sei que a sua participação pode ser muito importante. Sei que Vossa Excelência já marcou uma reunião, porém o resultado ainda é que esses servidores públicos, porque afinal de contas passaram pelo crivo do concurso público, fizeram todos os seus exames, estão aí com a vida parada. Nós tivemos algumas reuniões ditas pelo próprio deputado Valdec Carneiro na Comissão de Educação. Tivemos já reuniões, esse drama vem persistindo ainda quando o líder do governo, o deputado Edson Bertassi, assumiu alguns compromissos. O próprio governador conhece esse drama, então eu faço um apelo, até porque no dia 19 de dezembro, acabam os 200 contratos desses que estão lá, ocupando o lugar desses que fizeram concurso público. Então, eu quero aqui fazer um apelo a Vossa Excelência, de novo, usando toda a sua força, vejo que a gente pode conseguir dar a esses servidores o valor justo, afinal de contas, de novo, são verdadeiramente servidores públicos, já que todos aqui falam do concurso público, eles fizeram o concurso, passaram, foram aprovados, pararam as suas vidas, estão aí. Então, por isso eu peço a Vossa Excelência todo o empenho, tenho certeza que Vossa Excelência conseguirá. Eu já liguei para o governador se prontificou a olhar de novo, mas eu tenho certeza que com o apelo que faço a Vossa Excelência e os demais deputados, a gente consiga lograr êxito dessa matéria tão importante. Deputado Valdec, deputado Tio e os presentes, eu já, mais de um momento, conversei com o secretário da Casa Civil. Tem a questão também dos excedentes dos papiloscopistas, tem uns outros casos, inclusive também dos policiais militares, e a informação é que ainda nesse mês de novembro teria uma solução para todos os concursados aptos serão chamados. Mas
Tentei ligar aqui, não consegui falar com o Sérgio, da Casa Civil, vamos aguardar. Qualquer coisa a gente marca na próxima semana uma reunião com o secretário da Casa Civil, os representantes com vossas excelências, tá bom? Anuncio. Projeto de Lei 2901/2017, de autoria da deputada Zeidan, redação final, que inclui no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual do Circuito de Rodas de Rima, Slam e Poesia no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra da discussão, em votação. Senhores que aprovam, pareça como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em regime de prioridade, em segunda discussão, prévia do segundo dia, sujeita a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno. Projeto de Lei 4443/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 36/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com voto contrário do deputado Zaqueu Teixeira, relator do deputado Gustavo Tutuca. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A partir... Esgotado o tempo. Vossa Excelência, porque já está escrito desde ontem para discutir o segundo. O deputado discute o PPA e Vossa Excelência discute em seguida o deputado Eliomar. Então, a partir de amanhã, teremos 5 dias úteis para recebimento de emenda. Essa mensagem, que é a mensagem 36/2018, PL 4443. Anuncio, em regime de prioridade, a discussão prévia segundo dia, sujeita a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno, projeto de lei 4444/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 37 de 18, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2016-2019, instituída pela Lei 7.211, de 18 de janeiro de 2016. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, relator deputado Gustavo Tutuca. Em discussão, para discutir os deputados Luiz Paulo, Valdec Carneiro e Eliomar Coelho. E já anunciando, a partir de amanhã, semana de emendas, 5 dias úteis. 23 a 29. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Ontem tive a oportunidade de discutir o projeto de lei 4443 de 2018, que é de autoria do Executivo, que propõe a nova LOA, Lei do Orçamento Anual, para 2019. E hoje quero discutir o projeto de lei 4444, também de 18, de autoria do Executivo, que propõe a revisão do Plano Plurianual 2016-2019. Então, começo a dizer que a revisão do presente Plano Anual 16-19, deputado Gilberto Palmares, é uma revisão que será inacabada, porque não haverá como, com o grau de incerteza que nós temos na nossa economia, por esse ser um ano de assunção de um novo presidente da República e de um novo governador do Estado, pelo plano de recuperação fiscal, pela falência ética, moral, econômica, financeira e de gestão do nosso Estado, que nós possamos ter para o ano 19 programas planejados que respaldem a LOA e que possam, de fato, acontecer. Porque se as despesas estão fixadas, as receitas estimadas estão muito volúveis.
E queria aqui citar como é que fica difícil. Quem é que pode garantir que nós vamos arrecadar de royalties e participação especiais 12 bilhões de reais em 2019? Ninguém. Pode ser mais e pode ser menos. Deputado Bebeto, há 15 dias atrás, o preço do barril do petróleo estava acima de 80 dólares. Hoje, está girando em torno de 65 dólares. Em apenas 15 dias, houve uma variação de 15 dólares no preço, a menor, o que representa uma queda nas projeções de arrecadação de royalties PE, mas uma queda pontual. Como é que ele vai oscilar ao longo de 2019? Nenhum de nós, nem o mais douto economista neoliberal, é capaz de dizer como é que vai se comportar o preço do barril do petróleo. E muito menos a flutuação do dólar. E esse componente, royalties de participação especial, é importantíssimo, porque parte dele, quase 90%, financia o Rio Previdência, isto é, as pensões de inativos, os pagamentos das aposentadorias de inativos e pensionistas. A outra parte vai compor o FISED, fundo aprovado para essa casa, que é o Fundo de Segurança Pública. E também para a questão social. Então, esses valores flutuam. Como ter metas no PPA definidoras desse elemento. A dívida ativa tem previsão no orçamento de arrecadar 244 milhões. Uma arrecadação ínfima, visto que a dívida ativa escritural está acima de 80 bilhões de reais. A real talvez não chegue a 20, mas a escritural, 80 bilhões de reais. Recentemente, por um esforço hercúleo dessa casa, em que eu tive o prazer de ser um dos protagonistas, o Tribunal de Justiça criou a segunda vara de dívida ativa, que tem o número de 17ª vara. Então, é possível prever que a arrecadação aumente. Não que chegue a dobrar, mas possa aumentar de 244 para 400 milhões. O recurso do ICMS, ele vai depender do crescimento da nossa economia. Será que a nossa economia vai crescer a 3% ao ano? Torço que sim, mas os doutos economistas não estão fazendo essas projeções. E evidencia-se que o ICMS está intimamente ligado ao desenvolvimento econômico. Além do mais, o novo governador, que ainda não sentou na cadeira, diga-se de passagem, ainda não tomou conta, isto é, não tomou conta no sentido de se entranhar naquilo que seja o plano de recuperação fiscal. O plano de recuperação fiscal. Ora, que tem uma série de limitações. E ainda, nós não temos certeza do volume de restos a pagar.
ele estaria hoje na casa de 7 bilhões de reais, mas pode ser menos, caso o governo consiga realizar com êxito os leilões reversos dos débitos que ele tem com o fornecedor, que está na ordem de um empréstimo que nós autorizamos de 3 bilhões de reais, que ele faria o pagamento para abater na dívida com o deságio, que eu não acredito que possa ser superior a 50%. Então, com esse grau de incerteza, fica muito difícil você analisar um PPA, e principalmente um plano plurianual, só para o ano de 19, que é o ano, no meu entendimento, mais difícil. Então, eu quis discutir essa matéria, porque a gente foca no orçamento muito, mas foca pouco no PPA. Mas foca pouco por quê? Exatamente pelo esse grau de incerteza que nós temos na Receita, o regime de recuperação fiscal, a intervenção na área da segurança pública, a compra de 2 bilhões de reais de material e suplementos para a segurança pública, que até hoje não se realizou, só uma pequena parte foi realizada. Então, são muitas incertezas. Por isso, o Parlamento Fluminense não tem condições de ter muita segurança para debater esse PPA. Mas, felizmente, é só para o ano de 19, porque o ano que vem, o novo chefe de executivo mandará um PPA para 2020, 21, 22 e 2023. E aí teremos condições de analisá-lo em melhor profundidade. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, uma saudação especial aos aprovados no concurso da 6ª turma do Degase. Quero agradecer ao presidente André Siciliano pelo posicionamento de, mais uma vez, buscar encaminhar junto ao Poder Executivo uma solução conclusiva para esses 45 aprovados que aguardam a sua nomeação. Mas, na verdade, feito esse registro novamente, eu quero, deputado Eliomar Coelho, assim como Vossa Excelência, assim como o deputado Luiz Paulo, assim como ontem Gilberto, participar um pouco, como Paulo Ramos, um pouco desse debate, dessa discussão sobre a questão orçamentária para 2019. Alguns números que eu quero ressaltar, mas há, sobretudo, uma reflexão, deputado Mink, sobre o modelo, não é? Sobre o modelo. Para além de números pontuais, que são importantes, fazer um exercício aqui e ali, mas a reflexão talvez principal seja saber se o Estado do Rio de Janeiro vai insistir em determinados modelos que, a meu juízo, apresentam resultados pífios ou claramente insatisfatórios. Quero, porém, iniciar, deputado Luiz Paulo, lembrando uma coisa importante. Além da previsão de déficit orçamentário para 2019, que gira em torno de 8 bilhões de reais, é sempre bom acrescentar que a este rombo, a este déficit já programado, já constante na peça orçamentária, tendo em vista que a receita prevista é de pouco mais de 71 bilhões de reais e a despesa programada é de pouco mais de 79 bilhões de reais, portanto, além deste déficit já programado, orçamentário, há que se acrescentar algo em torno de 12 bilhões de reais. Este era o valor
pelo menos até 23 de outubro do corrente, 12 bilhões de reais, segundo a própria Secretaria de Fazenda, o valor dos restos a pagar, ou seja, de empenhos não honrados pelo Estado do Rio de Janeiro. Ora, se a gente soma 8 bilhões do déficit orçamentário programado, com o rombo financeiro de mais de 12 bilhões de reais, nós estamos falando de um déficit que gira em torno de 20 bilhões. Só na educação, esse valor de restos a pagar já ultrapassa 1,5 bilhão de reais, apenas no setor educação, apenas na função orçamentária da educação. E, aliás, sobre a educação é bom lembrar, deputado Dr. Julianelli, a decisão recente do Tribunal de Contas do Estado, que não terá efeito a partir de 19, mas já terá efeito a partir de 2020, que é só validar para efeito da aplicação dos 25% constitucionais as despesas efetivamente pagas, ou seja, aquelas apenas empenhadas não valerão mais. Ou seja, se o Estado empenhar para pagamento de um serviço contratado ou para aquisição de um bem e não efetivar o pagamento, esta nota de empenho, Gilberto, não valerá mais para efeito da aplicação dos 25% constitucionais. Além disso, eu quero destacar um outro aspecto para falar ainda de números. Gira em torno de 77 bilhões, deputado Tio Carlos, o estoque da dívida ativa do Estado. Por mais que sejamos realistas, ou talvez até passando da fronteira do realismo e do pessimismo, por mais que 80%, 75% desta dívida ativa seja uma dívida praticamente incobrável, usando aqui um neologismo, porque muitas são massas falidas, enfim, mas ainda assim, se o Estado tivesse uma metodologia, um rigor, uma efetividade na cobrança de pelo menos 20% dessa dívida ativa, nós estamos falando da bagatela de 15 bilhões de reais. Ora, a arrecadação com a dívida ativa do Estado, segundo dados da Procuradoria, fornecidos aqui na audiência do orçamento, da Comissão de Orçamento, no ano de 2018, até agora, foi de apenas 254 milhões de reais. Dos 77 bilhões inscritos na dívida ativa, o Estado arrecadou este ano, deputada Cidinha, 254 milhões. Não estou dizendo que é fácil arrecadar, não. Estou dizendo que é mole. Mas é preciso ter uma rigorosidade, mais ainda com a inauguração da segunda vara de Fazenda Pública, como aqui fez referência o deputado Luiz Paulo. Outro dado que me parece importante, outro dado numérico, que me parece importante destacar, vejam que salta aos olhos o fato de que o Estado espera ampliar a sua receita na ordem de 6 bilhões de reais em relação a 2018, cerca de 75% a mais, com royalties e participações especiais. Eu quero ressaltar a temeridade de fazer a programação orçamentária em torno de uma commodity que vive uma profunda oscilação no mercado internacional, seja por razões econômicas, seja por razões geopolíticas. E aí, quero lembrar do que disse aqui ontem o deputado Anderson Nogueira, no debate sobre orçamento. Esqueci de citá-lo. O Estado do Rio de Janeiro vai continuar por muito mais tempo ainda estruturando o seu projeto de desenvolvimento em royalties e participações especiais? Deputado Dr. Julianelli, não faremos nada diferente, não desenvolveremos nenhuma estratégia de médio, curto e longo prazo para projetar, para estruturar um projeto ou outro de desenvolvimento que faça com que a gente não dependa fundamentalmente das receitas de royalties e participações especiais? Nós não temos capacidade, não temos inventividade, não temos criatividade. E aí, linko essa reflexão com o enfrentamento que temos feito ao longo de toda a legislatura em relação à questão dos recursos das universidades e da própria FAPERJ. Ora, um Estado que deixa fenecer, que deixa em situação precária as suas instituições de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de produção de inovação, dificilmente terá capacidade de formular um projeto de desenvolvimento estratégico de outro tipo. E aí,
não recolhe os 2% constitucionais da FAPERJ, não recolhe os 12% constitucionais da saúde, recolhe da educação os 25%, mas contando apenas as despesas empenhadas, porque muita coisa não foi paga e entrou para os 25% da educação, não executa os recursos, lembrou Gilberto ontem aqui, os recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que é indexado ao FECP, e aí merece avançar na reflexão que foi trazida ontem aqui, a execução do FECP, que aliás precisa ser votado antes do orçamento, nós já sabemos disso, se a gente não prorrogar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nós vamos ter um problema na votação do orçamento, mas na questão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o orçamento programado para 2018 era de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Até agora, novembro de 2018, deputado Eliomar, dos 4 bilhões e 500 milhões programados no orçamento do FEC, até agora só foram pagos 3 bilhões e meio. Tem 1 bilhão voando, que não será executado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. É por isso que não tem dinheiro para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e precisamos refletir sobre esses 2% adicionais que são cobrados na alíquota de ICMS do setor de energia elétrica, que se não está executando o FECP todo, será que nós temos que onerar ainda mais o consumidor de energia elétrica? Deputado Dr. Juliano, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, a questão que a gente tem que levantar aqui, vou concluir, deputado André Ciliano, além dos números, é o modelo. Vamos continuar na saúde, jogando peso nas organizações sociais? Vamos continuar na segurança pública, sem jogar peso em planejamento, em inteligência, em informação, e jogando peso em operações militares que não produzem resultados efetivos? Isso é gasto público, é preciso avaliar. Eu não estou aqui fazendo assim, uma crítica pessoal a ninguém, é preciso avaliar o modelo. Quanto tempo mais o Estado do Rio de Janeiro vai insistir neste modelo que fracassou, que é falimentar, que é calamitoso, segundo o próprio governador acha, tal a mensagem que ele mandou aqui. Por isso eu queria terminar minha discussão introdutória, é um arremate de discussão, não apenas trazendo números, mas problematizando centralmente o seguinte: quanto tempo mais o Estado do Rio de Janeiro vai insistir neste modelo que fracassou, que produz falta de pagamento a servidores, que produz o ataque às universidades, que produz o risco da entrega da SEDAI. É disso que nós temos que tratar, para além dos dados numéricos. Qual é o projeto estratégico de desenvolvimento do Rio de Janeiro? E na proposta da LOA e na proposta de ajuste do PPA, esse projeto não aparece. E é isso que eu queria destacar aqui. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ouvi atentamente as intervenções feitas em cima do tema LOA, Lei Orçamentária Anual, e agora sobre o projeto plurianual, o PPA. E isso daí, depois de ouvir as intervenções muito bem fundamentadas, passa a tomar conta da gente uma certa dúvida, no mínimo, em relação àquilo que se propõe pelo Executivo como matéria sobre esse assunto enviado para esta casa. A discussão sobre orçamento, eu acho que nós devemos fazer, mas realmente tem que modificar a forma como isto tem acontecido até agora. Primeiro,
a questão do orçamento ser autorizativo, isso daí praticamente invalida qualquer contribuição positiva que esta casa possa dar durante o processo de discussão, tanto da lei orgânica como do PPA. Porque, é claro, aquilo que a gente, depois de uma análise com um grau de profundidade bastante elevado, quer dizer, as críticas apontadas de forma a identificar cada uma delas, e a apresentação de propostas para aperfeiçoamento poderão ser executadas ou não a bel prazer do entendimento e da vontade do Executivo. Então, isto é uma falha tremenda. Segundo, eu acho que o orçamento devia ser um orçamento-programa, acompanhado não só de tabelas, porque é através do orçamento de programa, orçamento-programa, que nós passamos a ter a possibilidade de identificar exatamente como que o Executivo pretende governar o Estado do Rio de Janeiro, através das prioridades definidas em cada uma das políticas específicas. Terceiro, eu acho que deveria vir acompanhado de um memorial descritivo, exatamente para dar a nós todo o material que poderá ser transformado em instrumental para a nossa análise ter realmente consequências positivas. Pois bem, veja bem, o orçamento para o ano que vem. Olha o que acontece. Secretaria de Educação, redução na rubrica destinada a esta política pública importantíssima, uma redução de 262 milhões de reais. Somente as funções de educação, ciência, tecnologia e inovação juntas perdem 85 milhões de reais. A UERJ, perda real de orçamento de pessoal, 35 milhões. FAETEC terá um orçamento diminuído de 48 milhões. Saúde, política pública que está aí realmente numa situação deplorável, perde 69 milhões de reais. Saneamento básico, perde 102 milhões com relação ao que foi previsto em 2018. Assistência social, perde 115 milhões. Em 2018, até agora, o governo não executou nem um quarto sequer do valor previsto. Ou seja, o orçamento do Executivo ainda está longe de recuperar as perdas que vêm ocorrendo desde o ano 2015 na maioria das áreas de ação de políticas públicas. Como sempre falamos, o grande problema do Estado não são as despesas, mas sim as receitas. E a dívida ativa? A dívida ativa está em torno de 86 bilhões de reais. Sabe qual é a previsão de se fazer a cobrança e trazer recursos para os cofres do Tesouro do Estado? Simplesmente 0,27%, em torno de 244 milhões. Para isto daqui, foi criada inclusive uma empresa de securitização. Empresa esta cuja função é receber aquilo que já está acordado de ser pago entre devedor e o Estado. São os recebíveis. Então a empresa foi criada, vai trazer de volta 244 milhões. O Estado já investiu nesta empresa mais do que este valor. Ou seja, é tudo muito esquisito, no mínimo, para realmente a gente entender
e começar e querer compreender exatamente a peça orçamentária enviada para esta casa. É lamentável. Então, aí imagina, agora para o PPA, embora existindo só para o ano que vem, mas de qualquer maneira, quer dizer, os pontos de interrogação, eles estão todos contidos tanto na peça orçamentária, na LOA, como no PPA, num projeto plurianual. Então é difícil, é complicado esta casa fazer uma análise com o grau de profundidade e que poderá ser aproximado da exatidão na medida que a gente se depara com coisas dessa natureza. É lamentável realmente, nós não entendemos. E eu vou te falar uma coisa, nós sabemos perfeitamente que o Estado do Rio de Janeiro vive uma profunda crise, inclusive com o estado de calamidade financeira instalado. Então, como é que você vai querer recuperar a vida econômica do Estado do Rio de Janeiro se estiver baseado exatamente naquilo que está sendo apresentado aqui para nós como orçamento e como planejamento plurianual? É complicado. Vem com um déficit de 8 bilhões de reais. E já foi dito, eiro e vezeiro, esta casa já ouviu aqui, de que, por exemplo, há uma necessidade premente de ainda este ano ser aprovado, por exemplo, a continuação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, porque significa exatamente 5 bilhões de reais. Se isto não for aprovado, perde esse dinheiro e o déficit aumenta de 8 para 13 bilhões de reais. E o dinheiro para o bilhete único, de onde é que vai sair? E o dinheiro para o fundo de habitação de interesse social, de onde é que vai sair? E o dinheiro para combater a pobreza, de onde é que vai sair? Ou seja, é um negócio muito complicado isso daí. Então eu acho que a gente tem que ter preocupações. Eu venho aqui menos para fazer a crítica, para apresentar propostas, e mais para demonstrar a preocupação que eu tenho em relação a como que será conduzido o Estado do Rio de Janeiro a partir do ano que vem, na medida que existe um orçamento previsto, um plano plurianual previsto, que foge de todas as condições que serão necessárias e suficientes exatamente para você retomar o crescimento desse Estado e colocá-lo realmente na vida saudável, economicamente, politicamente, eticamente, moralmente. É isso daí. Realmente é um negócio muito complicado e, infelizmente, nos deixa frustrado, nobre deputado Valdec Carneiro, ao depararmos exatamente com um quadro onde as demonstrações apresentadas por ele não mostram de forma alguma para nós a possibilidade exatamente de você salvar o Estado do Rio de Janeiro em relação à sua política econômica, em relação à sua política de saúde, em relação à sua política de educação, em relação à sua política de assistência social, em relação à sua política de moradia, em relação à sua política de transporte, em relação à sua política de saneamento, e por aí vai. Então, realmente, há um descaso. Eu acho que não é despreparo não, viu, nobre deputado Dr. Julianelli? Não é despreparo, é descaso. É falta de compromisso político com a redenção deste Estado do Rio de Janeiro em todos os seus aspectos, tanto aspecto econômico, aspecto social, aspecto ambiental, aspecto de todas as ordens possíveis que for. Então, eram estas considerações que eu gostaria de fazer. Fecho lamentando profundamente, infelizmente, esta situação que é criada para nós aqui na Assembleia Legislativa para debater exatamente a lei orçamentária anual e o plano plurianual. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dr. Julianelli.
senhor deputado André Siciliano, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Eu não iria me manifestar aqui, mas entendo que é importante colocar as nossas posições diante dessa situação que vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Esse momento em que se discute a lei orçamentária anual, se discute o PPA, o Plano Plurianual, é um momento que deveria ser usado como uma reflexão por parte dessa casa, por parte do governo do Estado, no sentido de buscar os caminhos que consigam, como disse bem aqui o deputado Eliomar Coelho, colocar o Estado do Rio nos trilhos, na direção do desenvolvimento e da felicidade do nosso povo. Mas tal não acontece. Infelizmente, o governo do Estado, o governador Pezão, que termina, com certeza, uma página na vida dele, e com certeza, ele não terá boas lembranças desse período, porque não foi capaz de dar aquilo que o povo do Estado do Rio de Janeiro esperava do seu governo no momento que o elegeu. Ele se comporta hoje como uma pessoa já desligada desse processo, esquecendo que o seu mandato termina em 31 de dezembro e a sua obrigação persiste enquanto durar o seu mandato. Um outro ponto, deputado Eliomar, que eu concordo, eu entendo que o governo, o executivo, ele joga uma possibilidade de desinteresse dessa casa no debate do PPA, no debate da LOA. Eu entendo, deputado presidente André Siciliano, eu entendo que deveríamos ter aqui, senhor presidente, deveríamos ter aqui o secretário de Fazenda para debater com essa casa o PPA e debater com essa casa a lei orçamentária. Isso seria o mínimo que nós poderíamos esperar, mas a partir do momento que o governo já manda para essa casa, dentro de um calendário já pequeno, de um calendário já entulhado de coisas para serem votadas, ele faz com que, infelizmente, as coisas sejam coisas de importância absurda para o Estado do Rio de Janeiro, essenciais para o futuro do Estado, sejam muito pouco discutidas, muito pouco discutidas. Eu entendo, repito, que nós vamos aqui aprovar ou não aprovar o PPA e o orçamento sem a necessária discussão. Dentro disso, eu gostaria de falar uma coisa sobre esses 4 anos. Um governo que entrega o seu mandato, seus 4 anos, com a previsão orçamentária de déficit de 8 bilhões, um governo que durante esse período teve que engolir uma intervenção econômica, teve que engolir uma intervenção em segurança pública, teve que engolir vários aspectos que o diminuíram à medida que os meses foram passando, não poderia apresentar uma outra coisa que não essa lei orçamentária, esse plano plurianual. Eu diria que isso que foi trazido aqui reflete exatamente o que foi o governo Pezão nos últimos 4 anos. E agora eu vejo uma outra nuvem cinza no horizonte. Um outro ponto que me preocupa, e eu tenho certeza que preocupa a muitos brasileiros. Essa onda de privatização que é colocada tanto no futuro governo federal quanto no futuro governo estadual, trazendo
uma alternativa econômica que é pelo menos discutível, que é pelo menos plausível de um amplo debate com a sociedade. Mas, no entanto, está sendo colocado, e essas tais fake news que são disseminadas agora trazem também essa ideia de privatização que está se incorporando no cérebro de nós todos brasileiros. Nós estamos sendo usados para fazer parte de uma onda que só pensa em entregar aquilo tudo que gerações de brasileiros construíram. As universidades estão ameaçadas, a Petrobras está ameaçada, a SEDAI está ameaçada, a escola pública está ameaçada. Tudo está sendo colocado como motivo e objetivo de privatização, como se fosse a causa do caos que esse país vive. A causa do caos que esse país vive foi a corrupção. Foi a corrupção. Foi isso que nos trouxe até aqui. É preciso lembrar e usar essa alternativa econômica de vende tudo, arrisca a entregar todo o patrimônio e não nos tirar do buraco. Nós vimos aqui essa tal calamidade pública que foi instalada nesse estado, e naquela época que foi instalada aqui, foi proposta como se fosse a panaceia que nos tiraria da crise, e no entanto o governador entrega com 8 bilhões de déficit previsto no orçamento. Eu lembro muito bem que foi colocado como alternativa de salvação do estado do Rio de Janeiro. E agora vem esse orçamento previsto com déficit de 8 bilhões. É isso que o povo fluminense, o povo brasileiro precisa estar atento. Porque esse grande capital a ser privatizado é o que essa geração deixará para as próximas, para os filhos, para os netos dos que estão aqui hoje. É isso que precisa ser visto. E mesmo que tiver que ser privatizado, tem que ser privatizado com amplo debate com a sociedade brasileira. Ela tem que saber o que está sendo vendido, por que está sendo vendido e por quanto está sendo vendido. Não pode tomar conhecimento desse tipo de ação por parte de um governo através de jornal. Muitas vezes, uma mídia cooptada e a serviço de interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Não são os interesses do povo brasileiro. E nós todos, através da televisão, das rádios, de onde for, dos meios de comunicação, estamos sendo maciçamente bombardeados por esse tipo de informação, que pode ser verdadeira ou pode não ser. Precisa ser comprovada. Da mesma maneira, repito, senhor presidente, que esse orçamento precisa ser comprovado. Não basta que o governo do estado mandar para cá um número sem ter o secretário de Fazenda aqui para explicar qual é esse número. Por que que ele existe? Por que que ele existe? Nós vimos aqui ao longo de vários anos, desses anos, como foi falado aqui, o problema da dívida ativa que não é cobrada. Nós vimos aqui o problema das isenções fiscais. Eu tenho falado muito sobre isso. O governo se recusa a rever as isenções fiscais. E vamos entrar num outro governo que se propõe a vender para dar mais isenção fiscal, como se esse modelo fosse garantia. Garantia de quê? Garantia de quê? Se o país está cada vez mais afundado em dívida. Um modelo econômico que se baseou quase que exclusivamente em isenções fiscais a nível federal, estadual e municipal, não pode dizer que esse é o modelo ideal. Já vou dar a parte de Vossa Excelência. Por que que não pode? Porque a nossa situação é muito pior do que há anos atrás. Por favor, presidente. Só para aproveitar e sugerir a Vossa Excelência um pronunciamento que vem fazendo, muito pertinente, que aborde a vontade do governador, dos governadores, na demissão de servidores públicos.
acabar com o mínimo de estabilidade que tem o servidor. Essas propostas eles levaram para o presidente da República. É o Estado mínimo ou Estado nenhum, que é precarizar logo tudo de vez. Sim, o deputado Paulo Ramos, um grande conhecedor das causas trabalhistas dessa casa e agora na Câmara Federal, traz aqui um outro debate. Exatamente a garantia do trabalhador público, a garantia da família do trabalhador público. Tudo isso está sendo colocado em jogo diante desse modelo novo, que infelizmente foi escolhido pela população brasileira. Mas o fato de ter sido escolhido não exime as casas legislativas nos seus 3 âmbitos e não exime a sociedade brasileira de se posicionar contra os desmandos. Para concluir, por favor. Vou concluir. Contra os desmandos e a falta de espírito público daqueles que exercem o poder no Estado do Rio, no governo federal. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. A discussão da Lei Orçamentária Anual 2019 é uma discussão estratégica para o Estado do Rio de Janeiro, porque ela marca o fim de um ciclo que é o ciclo de gestão do PMDB no Estado do Rio de Janeiro e de um modelo que enfraqueceu as bases do Estado e nos deixou extremamente vulneráveis à crise que afetou todo o nosso país. Quando a gente tem debatido a crise no Brasil, muitas vezes a gente tem visto exercícios pouco honestos de se discutir essa questão. Quando se debateu a crise nacional, se debateu pouco, por exemplo, que era evidente que uma mudança no cenário internacional também era um componente para a gente entender a crise que afetava o Brasil. Quando se discutiu a crise da Petrobras, se tentou diminuir toda a gravidade da crise aos escândalos de corrupção da Lava Jato, quando se sabia que boa parte do pano de fundo da crise que a Petrobras estava envolvida, que inclusive inviabilizou boa parte dos seus investimentos programados, foi a abrupta queda no preço do barril do petróleo. Já quando se discutia a crise no Estado do Rio de Janeiro, inicialmente se tentou fazer um exercício inverso, de dizer que a crise do Estado do Rio de Janeiro tinha como causa exclusiva a diminuição no preço do barril do petróleo e a diminuição da arrecadação com royalties. Com muito debate, com muitos embates, conseguimos colocar na pauta do Estado do Rio de Janeiro uma problemática mais complexa, que o modelo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, das últimas 2 décadas, se viciou num mecanismo de concessão de isenções e subsídios fiscais como forma de tentar estimular novos ciclos de industrialização. E junto com esse único mecanismo, a gente assistiu a um desgoverno intencional por parte da condução do grupo político que esteve à frente do Estado do Rio de Janeiro, que fez com que esse mecanismo dos subsídios fosse cada vez mais anabolizado com esquemas de corrupção e favorecimentos de empresas
sócias ou amigas desse grupo que estava instalado no poder. Não foi só a corrupção que quebrou o Estado do Rio de Janeiro. A corrupção foi mais um elemento a compor essa engrenagem que ajudou a aprofundar o cenário da crise no nosso Estado. Outro elemento importante para a gente discutir é o alto custo das terceirizações em algumas áreas. Hoje estão aqui ainda alguns representantes do concurso do Degase, a quem eu saúdo e declaro mais uma vez o meu apoio, que é muito ilustrativo do caminho que tem aprofundado a crise do Estado. São servidores concursados, aprovados, que não são chamados a tomar posse, mas que em seus lugares têm trabalhadores terceirizados, que desempenham as mesmas funções, que recebem um salário que está na mesma faixa, mas que não se submeteram a um processo de concurso público como eles, que não se submeteram a um processo de qualificação como que eles têm que se submeter para entrar em efetivo exercício. E mais que isso, para pensar a nossa crise, os funcionários hoje contratados no sistema socioeducativo não contribuem com o nosso sistema previdenciário como eles vão contribuir quando forem convocados. Na área da saúde, o que a gente vê é uma irresponsabilidade. As OS, gerindo praticamente toda a nossa rede hospitalar, encarecendo a atenção, impedindo a renovação da alimentação do nosso ciclo previdenciário e aprofundando a crise em que estamos metidos. Essa peça orçamentária de 2019 é mais do mesmo. Ela não enfrenta nenhuma das questões que nos trouxeram até o quadro que enfrentamos hoje de quebradeira total nas finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ela prevê não só mais um déficit de 8 bilhões de reais, como ela prevê, novamente, que o governo vai deixar de arrecadar cerca de 9 bilhões de reais com as isenções fiscais. Isso é o sinal de que o governo não fez o dever de casa e que nós, Assembleia Legislativa, fomos incapazes de exigir do governo que fizesse ou de fazermos nós mesmos pela nossa própria conta. A farra fiscal, reconhecidamente, um dos pontos de fragilidade das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro, a farra fiscal vai permanecer por mais um ano. E mais uma vez, ela é o espelho do déficit orçamentário que a gente vai continuar enfrentando. O governo apresenta uma peça com déficit de 8 bilhões e reconhece que vai deixar de arrecadar 9 bilhões com a farra fiscal. Pouco se conseguiu mexer nisso e pouco se avançou na transparência dos números relacionados a isso. Assim como pouco se avançou também na gestão da nossa dívida ativa, que o governo continua projetando valores irrisórios de arrecadação, mostrando a sua incapacidade de fazer valer a fazenda pública, a cobrança, para fazer com que dever ao Estado não seja uma prática comum, como é hoje em diversos grupos econômicos. É necessário mudar a forma de enfrentar essa crise. Essa lei orçamentária embute uma previsão de arrecadação de cerca de 5 bilhões com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Essa casa precisa fazer esse debate.
Eu sou autor de um projeto de lei para ampliar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um crítico ferrenho dessa carga tributária enorme que a gente tem incidindo sobre consumo e produção. Eu defendo uma maior incidência de impostos sobre renda e patrimônio, não sobre produção e consumo. Mais que isso, uma parte considerável do Fundo Estadual de Combate à Pobreza não foi sequer investido nas áreas que, pela lei, ele deveria ser investido. Assim como na saúde, foram quase 3 bilhões que deixaram de ser arrecadados nos últimos anos, no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, alimentado com o dinheiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, foram quase 200 milhões de reais. É dinheiro que tinha que ter ido para a habitação social. É dinheiro que tinha que ter ido para o aluguel social das centenas, das milhares de famílias que hoje estão desabrigadas no estado do Rio de Janeiro, fruto de tragédias que nos acometeram nos últimos anos e que ficaram sem receber o aluguel social. Muitas delas, inclusive, da minha cidade, Niterói, outras da região serrana, outras aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que a gente enfrente o debate do orçamento fazendo novos pactos e olhando para outras questões. Eu quero saber, por exemplo, do futuro governador que se elegeu com uma plataforma de redução de impostos, se ele é favorável à ampliação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E se ao ampliar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e, portanto, retardar uma diminuição na nossa carga tributária, se ele tem o compromisso de manter os investimentos nas áreas previstas no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Para concluir, por favor. Eu quero que o dinheiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza vá para as áreas para as quais ele foi feito. Habitação de interesse social, financiamento do transporte público. Não dá para mantermos nessa casa a política de carta branca. Principalmente quando o pano de fundo da carta branca, que é uma peça orçamentária que não é impositiva, é a reprodução dos mesmos erros. A gente tem que aprovar essa lei orçamentária anual. Ou o ano fiscal de 2019 não vai se iniciar com a virada do ano. A gente tem que discutir e aprovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ou o déficit orçamentário do Estado do Rio de Janeiro vai subir de 8 para 15 bilhões. Mas a gente também tem que garantir os recursos para que seja implementado o plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde. A gente tem que retomar o financiamento de programas sociais estratégicos. Nós temos que retomar o respeito ao mínimo constitucional previsto para investimentos em saúde, na FAPERJ. Nós temos que interromper as pedaladas na educação que fazem com que, ano após ano, o pago seja diferente do empenhado em valores cada vez maiores. Se não se fizer isso, não há porquê se avançar no entendimento sobre o andamento dessas pautas que não são estratégicas somente para o próximo governo, que são estratégicas para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu ressalto que a gente tem que mudar os caminhos da gestão financeira do Estado do Rio de Janeiro e ressalto que o novo governo eleito Para concluir, por favor, deputado. tem que estabelecer um diálogo mais próximo com essa casa para deixar claro quais são as suas intenções nessas questões problemáticas que hoje continuam latentes no Estado do Rio de Janeiro. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto, a partir do dia de amanhã...
ficará até o dia 29 para recebimento de emenda. Os dois projetos, quer seja 44, 43 e 44, 44, esgotado o prazo para discussão, retornará à Comissão de Orçamento, onde receberá emendas até o dia 29. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 826-A de 2015, autoria do deputado André Siciliano. Institui o Programa Estadual de Acolhimento de Refugiados no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, pareçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, pareçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2479-A de 2013, de autoria do deputado Bebeto, que dispõe sobre as sanções que deverão ser aplicadas aos municípios que não mantiverem em pleno funcionamento o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, bem como o Conselho Tutelar. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por essa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 2851-A de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Programa Estadual de Reuso de Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto, ETES, para fins industriais, estabelece incentivo para sua implementação e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 496-A de 2015, de autoria do deputado André Lazzaroni, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a utilizar o Sistema de Informação Geográfica e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 1415-A de 2016, de autoria do deputado Zito, que institui o Programa Estadual de Sacolões Itinerantes das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, SA, CEAS, ARJ. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação. O presidente chama os trabalhos à ordem. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 2255-A de 2016, de autoria do deputado Geraldo Pudim, que altera a lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, Semana da Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar, e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão. Os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1501 de 2016, de autoria do deputado Carlos Macedo e Gustavo Tutuca, que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços essenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Concluído por substitutivo. Defesa Civil, Defesa do Consumidor favorável. Economia e Comércio favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Quinho da Mangueira, Luiz Paulo, Valdeir Caneira e Luiz Paulo. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo da CCJ, que recebeu emendas e foi transformado concluído o substitutivo. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 1782 de 2012, autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera a lei 4.049 de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a concessão pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, de cartão especial de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência maiores de 60 anos, proprietários de veículos a ser utilizados nos estacionamentos públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, transporte favorável, da pessoa com deficiência favorável, de assunto da criança, do adolescente, do idoso favorável, economia e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado André Correia, Dionísio Lins, Graça Pereira, Claes Maria, Dionísio Lins e Edson Albertácio. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 717 de 2015, da autoria do deputado Bruno Dauari e Luiz Paulo, que regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Defesa do consumidor favorável com as emendas da CCJ.
Economia e Comércio, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Milton Rangel, Anderson Nogueira e Osório. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da CCJ, com emendas. Senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, nesse como estão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 1568 de 2016, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que introduz alterações na Lei 6.642, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as vagas monitoradas de estacionamento de veículos automotores nos estabelecimentos privados para pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção e idosos, na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo. Defesa do Direito da Mulher, favorável com substitutivo da CCJ. De transporte, favorável. Economia, Indústria e Comércio, com substitutivo da CCJ. Relatores, deputado Luiz Paulo Zeidan, Marcelo Simão e Valdec Carneiro. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que modifica a Lei 6642 de 2013, né? Ele é de 2016, mas em 2016 foi aprovado o projeto 7482 de 31 de outubro de 16, é lei 7482 de 31 de outubro de 16, que incluiu a gestante também na questão dos estacionamentos dos shoppings. Então, eu entendo, senhor presidente, que o projeto do deputado Jorge Felipe está prejudicado pelo PL 7480, pelo PL não, pela lei 7482 de 16. Acho conveniente que Vossa Excelência, se for do seu desejo, o retire de pauta e peça para a mesa diretora ou o secretário para da analisar. Mesa, analisar. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Anuncio o projeto de lei 2951/2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 6.144, de 4 de janeiro de 2012, para acrescentar informações ao consumidor em brinquedos existentes em parques de diversões, casas de festa e outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Defesa Civil, favorável. Assuntos da criança, adolescente e do idoso, favorável. Economia, Indústria e Comércio, favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Flávio Bolsonaro, Tia Ju e Valdec Carneiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam por isso como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 819/2018, de autoria do deputado Pedro Augusto. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma à jornalista Viviane Romanelli Mourão. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em votação, senhores que aprovam por isso como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 820/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, pós-mortem, ao jornalista e escritor Mário Augusto Jacobskin. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em votação, senhores que aprovam por isso como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 821/2018, de autoria do deputado Iranildo Campos. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao doutor Rafael Rodrigues de Andrade. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em votação, senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 824/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, a Ialorixá Maria Cristina Pinto da Cunha, ministra de Culto da Matriz Africana. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em votação, senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à promulgação. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, queria parabenizar o deputado Paulo Ramos, que é um homem adepto da diversidade religiosa, respeita todas as instituições religiosas sem exceção, inclusive tem uma definição muito própria, que ele tem uma religião, mas ele não prega essa religião, porque se ele tiver um adepto, ele tem que deixar essa religião. Então, o deputado Paulo Ramos, quando procede uma homenagem a Ialorixá Maria Cristina,
o faz com muita segurança. E eu, particularmente, referendo essa proposta, visto que também a conheci aqui no Parlamento Fluminense. E é uma Ialorixá profundamente dedicada às religiões de matriz africana, que tem uma ligação profunda com seus antepassados, com a sua crença, e preserva a matriz africana no nosso Estado, apesar das contradições, dos contratempos, perseguições, etc, etc. Então, cumprimento o deputado Paulo Ramos e cumprimento a nossa Ialorixá. Anuncio indicação legislativa 284/2018, de autoria do deputado Geraldo Pudim, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a alteração do artigo 13 da Lei 6.835, de 30 de junho de 2014. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam nessa questão, aprovada vai a publicação. Indicação legislativa número 36 de 2015, autoria da deputada Lucinha, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis do Novo Camarão, em Santa Cruz, município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai a publicação. Indicação legislativa 130/2015, autoria da deputada Zeidan, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a concessão de regime especial de tributação aos estabelecimentos industriais instalados ou que venham a ser instalados na Zona Especial de Negócios, ZEM, no município de Maricá. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado vai a publicação. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo. eu queria que Vossa Excelência registrasse o meu voto contrário, que apesar do mérito da proposta, o regime de recuperação fiscal não permite que o governador mande para essa casa benefício fiscal, tratamento tributário especial de qualquer espécie. Então, sendo coerente com o regime de recuperação fiscal, volto a dizer, reconheço a qualidade da proposta, mas tenho que ser contrário à indicação legislativa. Muito obrigado. Com voto contrário também da deputada enfermeira Rejane, deputado Eliomar Coelho, Flávio Serafins e doutor Julianelli. Anuncio requerimento 489/2018, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento 286/2017, solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial para tratar de assuntos referentes à despoluição da Lagoa de Araruama. Prazo final, 24/10/2018. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requerimento 490/2018, de autoria da deputada Tia Ju, que requer a sessão plenário Barbosa Lima Sobrinho para a entrega de diploma Tiana Santa Sé, Centro Sé, da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Jânio Mendes. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 24/2015, autoria do deputado Wagner Montes Aquel Teixeira, que dispõe sobre a proibição de cobrança de tarifa de esgoto incidente sobre as práticas sustentáveis de reaproveitamento e uso das águas da chuva. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saneamento ambiental favorável. De Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da CCJ. Tributação, controle e arrecadação, fiscalização dos tributos estaduais favorável com a emenda da CCJ. De Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Edson Albertas, Nivaldo Molim, Valdec Carneiro, Luiz Paulo e Carlos Mink. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente,
O PL 2415, que dispõe sobre a proibição de cobrança de tarifa de esgoto incidente sobre as práticas sustentáveis de reaproveitamento e uso das águas das chuvas, ele recebeu 2 emendas em plenário, ambas de autoria do deputado Conte Bittencourt. A emenda número 2 não contribui para o aperfeiçoamento da proposição. Por via de consequência, a rejeito. A emenda número 1 contribui para o aperfeiçoamento do projeto com subemenda. Incluir sempre que possível no texto. Então, a emenda número 1 com subemenda passa a ter a seguinte redação: fica o usuário, sempre que possível, obrigado a introduzir no solo as águas servidas e de chuvas utilizadas em regas e limpeza externa. Porque o sempre que possível? Imaginemos que a gente fosse lavar o plenário da Assembleia no dia 2 de fevereiro, né? Dia de Iemanjá, que é o dia de se limpar, né? 2 de fevereiro, senhor, não é 1 de janeiro, é 2 de fevereiro. Se limpar tudo aquilo, são as águas de Oxalá que estão contaminadas. Como é que a gente vai retirar essa água aqui e devolver ao solo? Porque se você vem ao lado da Assembleia, é tudo pavimentado. É praticamente impossível. Impermeabilizado. Né? Tudo pavimentado, por via de consequência, permeabilizado. Então, sempre que possível, foi a palavra que eu adicionei. Então, é o parecer. Constitucionalidade, rejeito a emenda, acato outra com subemenda. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, o deputado Nivaldo Mulim. Deputado Nivaldo Mulim. Está aqui, deputado. Com as emendas da CCJ. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Economia e do Comércio, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Economia acompanha na íntegra a CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito, eu acompanho o parecer da Comissão de Economia. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão em votação. Só um instante, senhor presidente. O meio ambiente não deu parecer? Comissão de Meio Ambiente, não está aqui. Não está previsto, mas o presidente defere pedido de Vossa Excelência. Por favor, pode dar. Também acompanho o parecer da CCJ e todas as demais comissões, incluindo a de Economia. Agora sim, em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação para a CCJ. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação para a CCJ sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3969/2018, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2842/2018, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4395 de 2018, deputado Rosenberg Reis. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2089 de 2016, deputado Samuel Malafaia. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, de acordo com o artigo 40, inciso 3º, projeto de lei 49A de 2017, deputado Valdec Carneiro. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 49A de 2017, deputado Valdec Carneiro. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2016 de 2016, deputado Conte Bittencourt. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei
número 4041/2018, deputado Conte Bittencourt. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3773/2018, deputado Valdec Carneiro. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3773/2018, deputado Valdec Carneiro. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4962, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2593/2017, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1649A, 2016, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1755/2016, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3617/2017, deputado Anderson Nogueira. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 821/2015, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1573/2016, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto 1623/2016, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2285/2016, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do PL 3356, deputado 2017, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do PL 3440/2017, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do PL 3862/2018, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia PL 4064/2018, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia PL 4077/2018, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4221 de 2018, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do PL 4225/2018, deputado Benedito Alves. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passa seu expediente final. Primeiro orador inscrito. Presidente. Sim, senhor deputado. Sabe o que é? Eu solicitei 3 projetos meus aí. Da inclusão não está aqui na pauta. Aonde? Tá aí, sim. Eu falei para o senhor que eu ia botar. Botaria hoje. Presidente, chama os trabalhos à ordem. Retornamos na ordem do dia. Há sobre a mesa pedido de inclusão na pauta da ordem do dia 3581/2017, deputado Eliomar Coelho. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Quem inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3283/2017, deputado Eliomar Coelho. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do PL 587/2015, deputado Eliomar Coelho. Senhores que aprovam, nesse estão aprovados. Agora sim, nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passa seu expediente final. Primeiro orador escrito ao nome do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente em exercício, deputado Nivaldo Mulim, senhores deputados presentes, nós estamos chegando à última semana do mês de novembro. A partir da semana, deputado André Siciliano ainda presente, a pauta começa a ficar muito importante, porque como consoante decisão do Colégio de Líderes, presidido por Vossa Excelência, 27, 28 e 29, teremos quase 90 vetos para serem votados. E nos vetos, precisamos, para derrubá-lo, 36 votos. Por via de consequência, vamos necessitar, pelo menos, de 45 parlamentares em plenário. Não é dando presença e depois
tomando outro caminho, é ficando aqui no plenário. E votar 90 vetos em 3 dias dá uma média de 30 vetos por dia. Votação nominal, registro no quadro de presenças, 2 chamadas. E ainda a possibilidade de um parlamentar discutir a favor e outro contra. Por via de consequência, é um trabalho moroso. E entre tantos vetos importantes, votaremos aquele que impede a privatização da SEDAI. Então, estou chamando a atenção sobre 27, 28 e 29. Concedo a parte ao deputado Paulo Ramos. Só para aproveitar, dia 27 vai ser o veto da SEDAI. E outros vetos. Então, naturalmente, para aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência que reitere a mobilização. Vossa Excelência está falando no quórum necessário, então é preciso que tenhamos aqui uma presença a mais expressiva possível, dentro das limitações, para que possamos cumprir aquele compromisso, já que a votação que retirou a SEDAI dessa irresponsabilidade da privatização foi aprovada praticamente pela unanimidade dos presentes. Então, a expectativa da derrubada do veto é grande, mas tem que ter o quórum. Deputado Paulo Ramos, eu estava falando aqui que é necessário que, pelo menos, já que nós vamos votar quase 90 vetos, 30 vetos por dia, e o primeiro, do dia 27 da pauta, eu espero que seja o veto que impede a privatização da SEDAI, nós precisamos de 45 deputados em plenário. E eu já tinha sugerido ao presidente da Casa que mande telegrama para todos, porque daqui até o dia 20 de dezembro, nós teremos votações importantíssimas. São 90 vetos. Pois é, 90. Se tiver 3 dias para votar, dá uma média de 30 por dia. Os Vossa Excelência falam em 45 presentes. Isso, em plenário. São necessários 46 votos pela derrubada do veto. 36. Sim, 36. 35. Sim. Por isso que eu falo 45 presentes, para deixar que alguém vote não. Mas eu quero os 36 sim. Pelo menos aqui na casa já tem 4 presentes, 4 que garantirão esse quórum. Já existe o acordo para que a votação, me transmitiu o presidente, para que a votação se dê, tendo em vista o esforço concentrado, se dê na planilha. Eu Não seja acharia ótimo, nominalmente. mas eu não sei se o presidente André Siciliano assim o fará. Se fosse na planilha, daria muito mais velocidade e os votos seriam computados e lidos por uma junta apuradora. Mas, vencidos os vetos, dia 4 e 5 de dezembro, também teremos votações importantíssimas. A prorrogação no mínimo, 1 ano do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A prorrogação do regime de calamidade financeira também por mais 1 ano. A segunda votação, deputado Waldeck, de um projeto de lei que é muito caro no sentido de estimado, do seu prefeito de Niterói, Rodrigo, que é o
o agente metropolitano, a organização de governança metropolitana, que todos nós já temos o substitutivo para pô-lo em votação. Temos que votar nesses 2 dias também a fusão das agências reguladoras, com novo critério de escolha dos conselheiros e retirando as prerrogativas de concessão de linhas de ônibus intermunicipais, que hoje é dada ao Detro, e passando essa prerrogativa para essa nova agência reguladora única. Então, estou querendo chamar a atenção pela importância desses projetos. E ao findar o mês de dezembro, lá pelo dia 18, 19, poderemos votar a redação final da LOA 2019 e a revisão do PPA de 2016 a 2019. Pois não, deputado Paulo? Estou perturbando Pois não, com o prazer. pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado federal tem essa prerrogativa. O senhor tem Somente patente superior. A convidar todos os parlamentares que na terça-feira, que também é o dia em que apreciaremos o veto da questão da SEDAI, às 10 horas, vamos ter uma solenidade de entrega da medalha Tiradentes ao doutor Cid Cury, um sedaiano antigo, ex-presidente, e que tem participado aqui, efetivamente, da defesa da SEDAI pública e indivisível, estatal e indivisível. Então, lembrar a todos, terça-feira, dia 27, às 10 horas, aqui no plenário. Estaremos de plantão. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Luiz Paulo, eu também queria aproveitar a ocasião do pronunciamento de Vossa Excelência para anunciar e convidar todos e todas para o dia 29 de novembro, portanto, quinta-feira da próxima semana, daqui a uma semana, às 9 horas da manhã, na sala 316, a Comissão Permanente de Economia promoverá uma audiência pública exatamente sobre o projeto da governança metropolitana, que inclusive já tínhamos conversado sobre isso, queria muito que Vossa Excelência estivesse presente. Nós pedimos convites para todos os prefeitos dos 21 municípios abrangidos pela região metropolitana, de sorte que no dia 29, antes da data da votação, teremos mais uma oportunidade de discutir o projeto, inclusive o seu substitutivo, da sala 316, às 9 horas da manhã. É isso. Queria sugerir a Vossa Excelência que não deixe de convidar o atual conselheiro da agência reguladora, Vicente Loureiro. Que já esteve conosco outras vezes, exatamente. Vamos convidá-lo. Muito obrigado. E, finalmente, senhor presidente, li nos jornais que o governador do estado ainda mandará para casa um projeto de lei que visa reformular o Fundo Único do Rio Previdência, no sentido de que seja feita uma análise atuarial da massa dos 2 fundos, isto é, do fundo financeiro e do fundo previdenciário, para que possamos ter migração do fundo financeiro para o fundo previdenciário, para que haja um equilíbrio melhor entre os 2 fundos e não tenhamos um tão deficitário quanto é o financeiro e outro tão superavitário como é o previdenciário. E que nessa nova modulação a gestão do fundo seja por conta de um conselho, né, gestor com participação ampla do conjunto dos funcionários públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas de todos os poderes, como também de representantes
desses mesmos poderes. Assim, pois, senhor presidente, a minha fala de hoje é no sentido de conclamar os senhores parlamentares que estejam aqui presentes de forma massiva a partir de terça-feira, mas que essa presença se consubstancie não somente na marcação da presença no quadro, e sim assentando em plenário para dar conta desse volume de votações segundo a consciência e o desejo de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, Gustavo Tutuca, não estando presente, deputado professor Valdec Carneiro. Senhor presidente, querido deputado Nivaldo Molim, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa aqui presente, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa Legislativa. Senhor presidente, eu, tendo feito durante a ordem do dia uma discussão sobre o orçamento, estava tentado a aprofundá-la, porque várias questões acabam sendo, enfim, abordadas em função da premência do tempo de forma superficial. Mas ainda teremos tempo de discuti-la até a votação, e eu hoje quero me dedicar a uma questão muito importante que envolve os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, os colegas da UERJ, e que, em última instância, interessa ao conjunto dos corpos docentes da UERJ, da UESO e da UENF. Mas me refiro especificamente ao UERJ, porque existe lei em vigor no Estado do Rio de Janeiro, e é a Lei 6.328, de 2 de outubro de 2012, que regulamenta o regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva no âmbito da UERJ. Na verdade, é a chamada DE, a dedicação exclusiva, tão comum nas carreiras de professores das universidades federais e de várias universidades estaduais pelo Brasil afora, as estaduais paulistas, como a USP, a Unicamp, a Unesp, as estaduais mineiras, como a UENG e tantas outras, enfim. Acontece que no Estado do Rio de Janeiro, e na UERJ, a dedicação exclusiva foi por longo tempo debatida e teve muita incompreensão em relação ao que ela significa. Veja, deputado Nivaldo Molim, a dedicação exclusiva não é do professor, não é uma gratificação, ela não é um penduricalho qualquer no seu contra-cheque, no conjunto de sua remuneração. A dedicação exclusiva, ela constitui um regime de trabalho a professores cujo regime de trabalho é de 20 horas semanais na universidade, há professores cujo regime de trabalho é de 40 horas semanais, porém sem exclusividade, o que quer dizer que ele pode ter um outro vínculo empregatício, não é? Em outra instituição. Mas acontece também, e é cada vez mais comum no processo de estruturação da carreira em universidades que justificam esse nome, não estou falando de escolões, estou falando de instituições de ensino superior em que efetivamente se realiza a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como na UERJ
de São Gonçalo, inclusive na sua São Gonçalo querida, na Faculdade de Formação de Professores, que é um braço da UERJ em São Gonçalo. Ali nós temos professores que dão aulas, ali nós temos professores que fazem pesquisas, que orientam pesquisas de graduação, de mestrado, de doutorado, realizam atividades de extensão universitária, ou seja, realizam colóquios, organizam eventos, fazem atividades junto a instituições da comunidade, enfim. Por que falo isso? Porque quando o professor decide, opta pelo regime de dedicação exclusiva, ele está assumindo um compromisso de carreira, de se vincular do ponto de vista do trabalho exclusivamente àquela instituição e, portanto, abrindo mão de qualquer outro vínculo empregatício no setor público ou no setor privado que ele pudesse contrair. Falo, digamos, por experiência própria, que prestei um concurso público para o corpo docente da Universidade Federal Fluminense em 1989, eu era muito jovem, ingressei na UF em 90, trabalhava como professor, naquela época, na Universidade Gama Filho, infelizmente extinta, e, portanto, quando fui chamado para tomar posse na UF, uma das providências que tive que tomar foi pedir demissão da Universidade Gama Filho, porque o meu vínculo, meu regime de trabalho com a Universidade Federal Fluminense era o regime de dedicação exclusiva. Por que digo isso? Porque depois de muita discussão, e eu me lembro de audiência pública da Comissão de Educação desta casa, já sob a presidência do deputado Conte Bittencourt, eu estive aqui numa audiência pública, corri o ano de 2011 aproximadamente, uma audiência pública sobre este projeto que deu origem a esta lei. Eu era vereador em Niterói, da Comissão de Educação da Câmara de Niterói, e vim aqui participar dos debates sobre a dedicação exclusiva na UERJ. Lembro que, à época, me espantou muito a posição do então reitor da UERJ, que ele mesmo manifestava um certo ceticismo sobre o que seria dedicação exclusiva, porque os professores da UERJ há muito tempo têm um incentivo à pesquisa chamado Prociência, professores que têm projetos aprovados internamente à UERJ, de acordo com editais, com critérios acadêmicos, e que recebem um incentivo para desenvolver aquele projeto de pesquisa por algum tempo. Isso não tem nada a ver com o regime de trabalho. Pois bem, ao fim e ao cabo, chegou-se à conclusão de que, na verdade, a dedicação exclusiva deveria ser reconhecida como regime de trabalho, e isso foi consagrado de maneira, eu diria, quase completa na Lei 6328 de 2012. Qual é o problema, porém, que subsiste? Embora esta lei faça referência à dedicação exclusiva dos professores, ela não reconhece que, uma vez aposentado, o professor vai ser aposentado naquele regime de trabalho, que acontece com qualquer regime de trabalho. Eu sou professor 20 horas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando chega o meu tempo, eu me aposento como professor 20 horas, dentro da minha categoria, da minha classe, de acordo com a progressão na carreira que eu tive. Se eu sou professor da Universidade de São Paulo, em regime de 40 horas semanais, quando eu me aposento como professor dentro do regime de 40 horas, de acordo com a progressão na carreira, com a minha titulação acadêmica, enfim, com o plano de cargo de cada universidade. Ora, no caso da UERJ não é assim que funciona com o regime de dedicação exclusiva. Ou seja, quando os professores se aposentam, eles perdem o vínculo com aquilo que é o regime de trabalho. Ninguém perde o vínculo com o seu regime de trabalho, imagina. Então tem uma incorreção aqui que gera uma distorção, é preciso entender. A dedicação exclusiva na universidade tem um sentido. Por que é importante o professor se dedicar exclusivamente à universidade? E quem dera, consigamos atingir no futuro no Brasil esse dispositivo até para a educação básica toda, para que os professores se dediquem integralmente à instituição em que ensinam, que aí participam de maneira completa da construção do projeto pedagógico, orientam alunos, fazem publicações, dão cursos, preparam material didático, ou seja, é toda uma vida, 10, 15, 20, 30, 40 anos,
toda uma vida dedicada à instituição. Inclusive eu vivo, não diria um drama, seria exagero, mas vivo um certo amargor pessoal, porque desde que me elegi deputado, fui obrigado, por força da lei, a me licenciar da UF, onde leciono desde 90, não é? Enfim, então, mesmo como vereador, como secretário municipal, consegui manter minha atividade docente, mas a lei me proíbe de manter o vínculo enquanto eu estiver deputado. Então, por que digo isso? Porque é preciso corrigir essa distorção no caso da UERJ. É preciso garantir que a dedicação exclusiva, assegurada na lei de 2012, seja também reconhecida como regime de trabalho que acompanhará o professor quando da sua aposentadoria, como acontece quando ele se aposenta com 20 horas, como acontece quando ele se aposenta com 40 horas. Ou é regime de trabalho ou não é regime de trabalho. Uma coisa são as gratificações pagas a quem está em efetivo exercício. Como quem se aposenta não está mais em efetivo exercício, em muitos planos de cargos de diferentes órgãos, muitos perdem gratificações, não é verdade? Quando se aposentam. E certas gratificações são pagas apenas para quem está em atividade. Não é o caso do regime de trabalho. O regime de trabalho é a questão da vinculação do tempo de trabalho do professor àquela instituição. Ou é parcial, ou é integral sem dedicação exclusiva, 40 horas, ou é integral com dedicação exclusiva. Portanto, é muito importante que a gente consiga discernir e dirimir essa dúvida e resolvê-la na lei. Tenho informações, tenho conversado com dirigentes da Associação de Docentes da UERJ, da ASDUERJ. Há uma interlocução que vem sendo feita com o secretário Gabriel, que responde pela área de Ciência e Tecnologia. Tive informações de que uma minuta corrigindo essa limitação da lei de 2012 teria chegado à Casa Civil. O presidente André Siciliano já recebeu representação da ASDUERJ sobre essa dinâmica, sobre esse projeto. É muito importante envolver na discussão o deputado Gustavo Tutuca, não só porque é líder de governo, mas porque foi secretário de Ciência e Tecnologia, conhece o tema, conhece a matéria. De qualquer maneira, queria dizer a Vossa Excelência da importância de nós completarmos este ciclo, este quadriênio, esta legislatura, resolvendo essa questão, porque isso tem perturbado de maneira significativa a carreira dos professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aproveitar para fazer uma reflexão sobre a questão da dedicação exclusiva, tanto na UENF quanto na UESO. De sorte que eu queria que assumisse essa tribuna para tratar de uma questão que é de interesse público, não é uma discussão meramente corporativa. A nós nos interessa, ao povo do Estado do Rio de Janeiro interessa que os professores da UERJ permaneçam na UERJ integralmente, como pesquisadores, produzindo conhecimento, divulgando conhecimento, orientando alunos, produzindo trabalhos, enfim, ou seja, tendo uma atividade plena, exclusiva, completa na universidade, e para isso é preciso garantir como regime de trabalho, não como gratificação, não como adicional temporária, como regime de trabalho em atividade ou quando passarem para a aposentadoria de maneira, portanto, conclusiva. É a intervenção que quero fazer. Acho, portanto, que a gente deve fazer um esforço para até o final do ano dialogar com o governo, ver se de fato essa minuta que está na Casa Civil, que teria chegado à Casa Civil, está em condições de ser enviada para a Assembleia Legislativa. Nós temos ainda aproximadamente um mês de trabalho até o final da legislatura. Acho que dá para resolver, equacionar esse problema, esse dilema, esse nó que ficou na regulamentação do regime de dedicação exclusiva na UERJ. É a discussão que eu queria fazer. Sei que Vossa Excelência é sensível ao tema, sei que foi um deputado sempre muito atento e cuidadoso com as questões relacionadas ao UERJ em São Gonçalo, de modo que eu queria fazer essa intervenção para dar mais visibilidade ao tema, ao problema, mas acho que estamos perto de uma solução, principalmente que tive notícias hoje de que é uma minuta na Casa Civil que poderia estar quase em condições de ser encaminhada aqui à Assembleia para apreciação. Era o tema que eu queria desenvolver hoje. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade e a paciência. Próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini, não se encontrando presente, dou por encerrada esta sessão plenária.